Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar de uma função oxigenada, a função éter. Os éteres são compostos oxigenados de cadeia heterogênea. Agora eu tenho um heteroátomo no meio da minha cadeia carbônica. Nesse caso, o heteroátomo é o oxigênio, já que estamos falando de funções oxigenadas. E como eu posso encontrar esses éteres? Eu posso encontrar o oxigênio ligado a duas cadeias abertas ou fechadas, não necessariamente sendo essas cadeias iguais, vejam aqui que ela é diferente. Também posso encontrar o oxigênio cercado aqui por duas cadeias aromáticas, Então aqui eu posso ter radicais aromáticos, ou a mistura deles, aromáticos e cadeias abertas ou fechadas. Então, quando eu identificar essa disposição desses átomos, eu vou saber que isso se trata de um éter. Como eu obtenho os éteres? É importante, a gente saber como eu obtenho os éteres, e mais para frente nós vamos falar nas reações orgânicas. Mas só para a gente ver de uma forma bastante resumida, eles são obtidos pela condensação de moléculas de álcoois ou de fenóis, que é a hidroxila ligado a um anel aromático. E daí eu tenho a formação, de uma molécula de água. Então, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho um álcool, então um radical aqui ligado, também um outro álcool com a sua hidroxila. A reação dessas duas moléculas de álcool libera para mim uma hidroxila, então eu pego OH aqui e um hidrogênio daqui, formando a água, e eu fico daí com as duas cadeias ligadas ao meu átomo de oxigênio, formando um éter. Etoxietano é o principal éter e o mais comum. Este nome, etoxietano, é o seu nome oficial, de acordo com as regras da IUPAC. No entanto, ele também recebe algumas nomenclaturas usuais, como éter dietílico, éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter. Quando eu falo simplesmente éter, eu estou me referindo ao etoxietano. Essa nomenclatura éter sulfúrico é porque antigamente ele era obtido a partir do ácido sulfúrico. Então, em 1540, o botânico alemão Valerius Cordus, ele submeteu o álcool etílico à ação do ácido sulfúrico e obteve o éter. Por isso ele deu o nome de éter sulfúrico, porque era obtido a partir do ácido sulfúrico. O éter é um líquido incolor, bastante inflamável e volátil, e o ponto de ebulição é 34,6 graus Celsius. Em 1842, o éter passou a ser utilizado nas cirurgias, como um anestésico. O éter ele é um depressor do sistema nervoso central e tem uma ação anestésica. Ele provoca o quê? Ele provoca tontura, sonolência, inconsciência, desmaio. Por isso ele era utilizado nas cirurgias. Mas ele também pode provocar dor de cabeça, náuseas, tremor. Ele é irritante para o trato respiratório, porque a pessoa inalava esse produto, Assim também como pode causar irritação à mucosa nasal, aos olhos, e ele também pode provocar queimaduras na pele e também problemas de pele, as dermatoses. A ação do éter ela é bastante rápida, então em uma cirurgia o éter era aplicado repetidas vezes, era oferecido repetidas vezes para o paciente, que logo o paciente acordava. Só que em dosagens muito grandes, os seus efeitos colaterais começam a aumentar. Então, esse éter, quando ele era usado continuamente, o paciente podia apresentar parada respiratória, parada cardíaca, e daí levava o paciente à morte. Então, o éter não é
um anestésico seguro para se usar e nem tampouco eficiente, já que ele não dura muito tempo. A primeira utilização dele foi numa cirurgia de pequeno porte, que está exatamente ilustrada aqui nessa imagem. O éter também foi utilizado para passar na pele. Sendo o éter um líquido bastante volátil, que evapora com bastante facilidade, quando passado sobre a pele, ele traz uma sensação de frio e isso, consequentemente, diminui a sensibilidade da pele, ajudando na hora de aplicar injeções e fazer alguns curativos. O éter também foi utilizado na área esportiva, né? Quando um jogador de futebol, de basquete, tinha alguma contusão, se usava um paninho, né, embebido no éter para aplicar no local da contusão e trazer essa diminuição da sensibilidade, a diminuição da dor. E o éter como anestésico, como vimos agora, né, usado nas cirurgias, foi o que realmente possibilitou que cirurgias mais invasivas pudessem ser realizadas, né, que eu precisava que o paciente estivesse desacordado, anestesiado. Um outro ponto a se observar do éter é que, como ele tem uma extrema volatilidade e também é bastante inflamável, isso acabava provocando incêndios na sala de cirurgia, né? Seus vapores ficavam mais para baixo, mais perto das bancadas e do chão, já que o seu vapor é mais denso que o ar, e acabava provocando explosões, incêndios nas salas de cirurgia. Então, por esses e outros motivos, por conta da sua toxicidade e tudo mais que vimos, é que logo esse anestésico foi substituído por outros mais seguros. Atualmente, o éter é utilizado nos laboratórios, né, utilizado como um solvente apolar para extração de óleos, gorduras, essências e perfumes de origem vegetal e animal. A indústria também utiliza como solvente de resinas e óleos, assim como para o preparo da pólvora e da seda artificial. E a medicina ainda utiliza o éter como um anestésico local, apesar das suas desvantagens, né? Que a gente sabe que a inalação do éter pode provocar o aumento da pressão arterial, assim como a irritação do trato respiratório. Esse exemplo aqui, né, o Removex, que é chamado de licor de Hoffmann, ele é utilizado como desengordurante da pele, então ele é muito utilizado na remoção de curativos, tá? Então também é utilizado na medicina. E sabe-se também que o éter é o melhor solvente na extração da cocaína, né, das folhas de coca. Por esse motivo e por outros também, né, no preparo da pólvora, a comercialização do éter é controlada pela Polícia Federal. Nomenclatura dos éteres, de acordo com as regras oficiais da IUPAC. A primeira coisa a se observar é identificar a função éter no meu composto. Então, lembrando que o éter é uma função oxigenada, onde eu tenho um heteroátomo, o átomo de oxigênio. E esse átomo está entre átomos de carbono, então eu tenho uma cadeia heterogênea. Então, a esse oxigênio sempre estarão ligados dois radicais, né? Um desse lado e um do outro lado. O que eu tenho que observar? Eu tenho que identificar quem é o radical menor e quem é o radical maior. E números de carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem dois carbonos. Então, esse é o menor e esse é o maior. Ao composto que está ligado, ao radical que está ligado ao oxigênio menor, eu vou dar o nome do hidrocarboneto com a terminação oxi. E ao composto maior, ao radical maior, eu vou dar simplesmente o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, vamos ver esse exemplo para que fique um pouco mais claro. Então, aqui eu identifico a minha função éter. Tem um oxigênio entre átomos de carbono, tá? Então, aqui eu tenho um éter. Quem é o menor? Então, o menor radical é este daqui.
qual é o nome do hidrocarboneto correspondente a esse radical? Tá? Então, não é o nome do radical, é o nome do hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto aqui vem do metano. Então, metano com a terminação oxi fica metóxi. Ok? Então, essa é a primeira parte do nome. Nome do hidrocarboneto mais oxi. E esse outro lado aqui é o maior radical. Eu vou dar o nome do hidrocarboneto. Quem é esse hidrocarboneto? 2 carbonos, met, et, ligação simples an, terminação de hidrocarboneto o. Esse é o etano. Então, o nome do meu composto vai ficar da seguinte forma: metóxi, o nome do menor, então é o nome do hidrocarboneto mais oxi, seguido do nome do hidrocarboneto maior, etano. Metóxi-etano. Aqui nós vamos ver alguns radicais dos éteres, tá? Os mais comuns. Então, eles podem se apresentar, né? A função éter pode se apresentar ligada a uma outra cadeia principal. E daí eu considero esses radicais éteres com os seus nomes, ok? Então, se eu tenho O com um carbono, eu considero metóxi esse conjunto. 2 carbonos, etóxi. 3 carbonos retos, N-propóxi ou simplesmente propóxi. Se eles estiverem na configuração do isopropil, com oxigênio, é o isopropóxi. 1, 2, 3, 4 carbonos retos, butóxi ou N-butóxi. A ligação do oxigênio no carbono secundário, sec-butóxi. Aqui é o isobutóxi. Aqui é o terc-butóxi. E esse daqui, com o anel aromático, é o fenóxi. Então, vamos ver como que isso se apresenta lá na minha cadeia na hora de dar o nome. Aqui eu identifico que eu tenho um oxigênio como um heteroátomo, mas, ao invés de eu dar nome para o menor e para o maior, eu escolho isso aqui como minha cadeia principal. E começo a numerar por aqui. Então, eu escolho uma cadeia de um alcano, tá? Começando a numerar por aqui. No carbono 2, quem que eu tenho? Eu tenho 2 carbonos aqui ligados ao oxigênio. Então, como a gente acabou de ver, esse aqui é o etóxi. Então, eu tenho 2 etóxi, cadeia principal com 4 carbonos, butano. Então, esse composto é o 2-etoxi-butano. Já nesse composto aqui, eu tenho duas funções. Eu tenho C-OH, que é um ácido carboxílico, e tenho aqui a função éter. Para que eu consiga dar nome a tudo que está aqui, eu vou considerar o meu ácido como cadeia principal, já que a nomenclatura dos ácidos vem realmente na frente. Então, eu vou começar a numerar pelo ácido. Então, no carbono 3, mais uma vez, eu tenho quem? Etóxi. Então, eu começo com ácido, 3-etoxi, que é a minha ramificação, cadeia principal com 5 carbonos, pentanóico. Então, esse é o ácido 3-etoxi-pentanóico. Nomenclatura usual dos éteres. A nomenclatura usual dos éteres prevê que eu comece o nome dizendo éter, tá? É a primeira coisa que eu tenho que observar. O composto radical menor vai ficar com o nome do radical, então vai terminar em il, e o nome do maior é o nome do radical mais ílico. Tá? Nesse caso, os dois são iguais, então vamos dar o nome aos dois, tá? Então, éter, etil, etílico. Então, ó, primeiro il, segundo ílico, menor il, maior ílico, sempre iniciando por éter. Nesse caso em particular, esse éter tem vários outros nomes, né? Que é aquele éter mais conhecido, é o etoxetano esse, né? Então, também pode ser chamado de éter dietílico, já que os dois são iguais. Éter etílico, simplesmente, éter sulfúrico, éter comum ou éter, tá? Então, esse é o etoxetano. E esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar com éter, nomenclatura usual. O menor,
nome do radical, metil. O maior, nome do radical mais ílico, etil, etílico, ok? Então, esse é o éter metil etílico. Menoril, maior ílico, iniciando por éter, ok? Então, agora vamos dar nomes oficiais e usuais para alguns compostos. Então, aqui eu identifico a minha função éter, né, um heteroátomo, e eu tenho aqui nesse oxigênio 2 radicais ligados. Um radical com 2 carbonos e um radical com 3 carbonos. Então, esse é o menor. Então, o menor é o nome do hidrocarboneto mais oxi. Então, é etoxi, met, et. E o outro é o nome do hidrocarboneto, met, et, prop. Propano, mas pela configuração dele, ele é o isopropano. Então, esse é o etoxi isopropano. Já se eu for dar nome da forma usual, eu começo com éter. O menor eu dou il, é o nome do radical, etil, e o maior, nome do radical ílico, isopropílico. Então, este é o éter etil isopropílico. Este outro aqui, função éter, tenho deste lado um carbono, deste lado 7 carbonos. Então, esse é o menor. Ao menor é o nome do hidrocarboneto mais oxi, um carbono, metoxi. E ao maior, eu tenho um benzeno com um CH3. Lembram? Benzeno com CH3 é o tolueno. Só que ele está ligado pela posição 1, 2. E a posição 1, 2 eu posso substituir por ortotolueno. Ou simplesmente O-tolueno. Então, esse aqui é o metoxi ortotolueno. Se esse CH3 estivesse na posição 1, 2, 3, 1, 3, seria o metatolueno. E se estivesse no 1, 2, 3, 4, 1, 4, seria o paratolueno. Nomenclatura usual. Éter, o menor il, metil, o maior ílico, ortotoluílico, ok? E esse último aqui, eu tenho função éter, o menor com 1 carbono, o maior com 6 carbonos. O menor, nome do hidrocarboneto, oxi, metoxi. O maior, nome do hidrocarboneto. Quem é ele? Benzeno. Tá? Agora, se eu for dar nome usual, o menor é il, é o nome do radical, metil, éter na frente, éter metil, e o maior, o nome do radical mais ílico. Então, esse radical é o fenil, então é fenílico, ok? Então, esse é o metoxibenzeno ou éter metilfenílico. Então, observem aqui que na nomenclatura oficial, o segundo nome aqui é o nome do hidrocarboneto, por isso que eu dei benzeno. E na nomenclatura usual é o nome do radical, então o radical é o fenil, ok? Então tem que se atentar a isso. Ele também é conhecido por anisol. Esses outros aqui. Então, vamos identificar primeiro a função. Aqui está, éter. E agora vamos ver quantos carbonos temos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho 1, 2, só que esse daqui se repete 6 vezes, né? Então, eu tenho 6, 7. Também empatou, tá? O número. Mas aqui eu tenho uma cadeia reta e aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Então, eu vou escolher a cadeia reta como a mais simples, ok? Então, essa tem 7 carbonos e eu vou identificar ela como o nome do hidrocarboneto mais oxi. Então, é epitoxi. E depois eu tenho uma cadeia aqui
ramificada, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tenho 2 radicais, no carbono 3 e no carbono 4. No carbono 3 e 4 eu tenho dimetil, então 3,4 dimetil. Cadeia principal, 5 carbonos, ligação simplesã, hidrocarboneto O, pentano. Então esse composto é o epitoxi 3,4 dimetil pentano, ok? Essa outra função aqui, que eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o menor. O menor, nome do hidrocarboneto mais oxi, met, et, etoxi. E aqui, escolho essa cadeia principal, tem uma ramificação no carbono 2, 2-metil. E nome da cadeia principal com 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Butano. Etoxi 2-metil butano. Ok? E essa daqui tem uma menor e uma maior. A menor é etoxi e a maior é met, et, prop, but, só que esse é o sec-butano. Então, esse composto é o etoxi sec-butano. Vamos olhar para esses compostos aqui e também dar os seus nomes. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar a função. Do lado de cá eu tenho 2 carbonos, met, et, etoxi. Do outro lado eu tenho met, et, prop, propano, etoxi, propano. Se eu for dar o nome usual, eu ponho éter, etil, propílico ou N-propílico, éter, etil, propílico. Aqui, função éter, menor, maior. Menor, metoxi. Maior, met, et, prop, but. Ligação dupla em. Então, é buteno e está no carbono 2. Então, é o metoxi 2-buteno. Ou éter, metil 2-butenílico. Éter, metil, 2-butenílico, ok? Para identificar a insaturação também. Aqui, éter, o menor, met, et, prop, propoxi, met, et, prop, but, pente, pentano. Então, eu tenho propoxi, pentano. Ou éter, propil, pentílico. Éter, propil, pentílico. Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.